Olá, meu amigo, minha amiga, saudações. Vamos começar a nossa primeira videoaula. A primeira pergunta que eu faço para você: o que difere o ser humano do animal? A resposta correta é o racional. Agora eu pergunto para você: o que é o racional humano? Como funciona o racional humano? Observe o seguinte quadro. Nós temos o racional, que faz parte do nível mental. O racional, ele não é fisiológico, ele não faz parte da nossa fisiologia. A nossa fisiologia, que está aqui embaixo, o nível físico ou fisiológico, é onde estão os nossos sentidos de percepção, onde estão todos os nossos órgãos fisiológicos, onde está o cérebro humano, que é o processador de tudo. Nós temos um meio onde nós vivemos, nós temos os 5 sentidos de percepção e nós temos então, através desse mecanismo, a nossa aprendizagem. Toda nossa vida existencial neste plano faz parte de um processo de aprendizagem. No nível mental, então, nós temos registros de memória consciente. Quando nós perdemos o interesse, esses registros vão para o inconsciente, como se fosse um grande lixeira, né, do ser humano. E o racional, ele funciona como um filtro. Então aquilo que nos chega através da percepção consciente fica gravado na memória consciente. E tudo que entra de forma subliminar, através da nossa visão periférica, visão subliminar, olfato subliminar, paladar, audição e tato subliminar, vão ficar gravados no inconsciente, mais aquilo que nós perdemos o interesse, que estava no consciente, vai para o inconsciente. Então o racional, ele cumpre a função de criticar tudo que chega através da nossa percepção com aquilo que nós já temos dentro da memória. E cada coisa nova que nos chega, nós aprendemos a gostar ou não, se sentir bem ou não. Nós criticamos então tudo, associamos, deduzimos, damos o raciocínio lógico e conseguimos interpretar. Graças ao dispositivo que conecta a mente à fisiologia, chamado racional. Muito bem. O arbítrio. Todo mundo já ouviu falar de arbítrio, livre-arbítrio. O que na realidade é o arbítrio? O que você entende sobre arbítrio? Arbítrio é o que julga, você vai me dizer, é o que decide. O arbítrio, ele faz parte do racional, é um dispositivo que tem dentro do nosso racional que julga aquilo que está chegando com aquilo que nós temos dentro da nossa mente. E aí nós arbitramos tudo. O que é certo, o que é errado. Né? Ansiedade, todo mundo fala, sou ansioso, mas o que é ansiedade? Ansiedade, nós vamos tirar uma aula só para falar sobre ansiedade. Mas resumindo agora, a ansiedade é o que liga e o que desliga o ser humano. É a energia que propulsiona toda a nossa mobilidade. Quando nós dormimos, só dormimos quando a ansiedade ela se desliga. Enquanto a ansiedade estiver ligada, o pensamento, tudo, as emoções, você está criticando, então por isso que não consegue dormir. Porque não consegue baixar o nível de ansiedade. Aí você vai tomar lá o remedinho, ansiolítico, calmante, ansiolítico. O calmante, ele cumpre a função lá nos neurônios, nas sinapses dos neurônios, de amortecer a sinapse do neurônio. Aí conforme vai diminuindo os contatos da sinapse, dá a falsa sensação que você está relaxando, tranquilizando. Passou o efeito químico, continua ainda a insônia e tal. E nós acordamos quando a ansiedade nos liga. Liga a mente na fisiologia. Quando você está com uma ansiedade alta, por causa que o meio está proporcionando para a gente alguma fase, algum período negativo, alguma informação que você não te agrada, um telefonema que você recebe logo de manhã, que te irrita, a sua ansiedade começa a subir. A ansiedade tem níveis, são frequências, tem níveis.
A sua vibração depende da ansiedade. A vibração que nós falamos é a sua harmonia, né? Se você tem uma ansiedade alta, você não consegue estar harmonizado. Imagine o que acontece com os órgãos internos, principalmente com o sistema endócrino, quando a ansiedade sobe. O que você acha que o sistema endócrino está jogando na corrente sanguínea? Coisa boa ou coisa ruim? Pois é. Então a ansiedade, ela tem um nível e ela pode subir. Então as pessoas com alta ansiedade, o sistema de memória já começa a ter lapsos, facilmente ela pode entrar em níveis de estresse, entrar em nível depressivo. São estados emocionais. Então o que controla o nosso sistema emocional, das nossas emoções, o que harmoniza a nossa mente e a nossa fisiologia, é ansiedade. Então procurar estar com ansiedade baixa. Quem sofre mais com ansiedade? Aquela pessoa que mora numa cidade, numa família desestruturada, onde só passa raiva, num ambiente de trabalho onde ela não gosta do que faz, ou enfim, a pessoa se irrita facilmente no trabalho, não é valorizado, não é reconhecido, e está irritado. Como é que a ansiedade dele está alta, né? Como é que é o sono dessa pessoa? Não vai ser bom, vai ser intranquilo. Então nós medimos isso através da ficha clínica. Quando o paciente chega, nós vamos ter uma aula só sobre a ficha clínica também. E nós vamos saber já que se eu preciso trabalhar questões da ansiedade do paciente ou não. Sabendo então que quando nós trabalhamos o nível de ansiedade, nós estamos equilibrando o nosso centro emocional para que as informações que vêm da mente para a fisiologia possam atuar no sistema endócrino automaticamente e harmonizar a mente e também harmonizar a fisiologia. A harmonia interior depende dos níveis de ansiedade. A pessoa que fica... Jogos eletrônicos, por exemplo. Eu sempre falo, essa geração que estamos agora dos jogos eletrônicos, imagine, por exemplo, a pessoa jogando videogame, está lá jogando. Concentração e atenção altíssima no videogame. Tá lá. O bichinho morre. A ansiedade estava altíssima, ela vai baixar. Tem um tempo para recomeçar o jogo. Normalmente aparece uma propaganda querendo vender alguma coisa. Então, quando começou o jogo, concentração, atenção, interesse no jogo, ansiedade sobe. Bichinho morreu, o carro bateu, a ansiedade baixa. Imagina uma pessoa ficar horas a fio com ansiedade, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Depois de 2, 3 horas, quando ela desliga o jogo, como é que fica o nível de ansiedade? Subindo, descendo. Você vai conversar com a pessoa estoura com você. Agride, é violenta, não sabe por quê. Porque a mente dela foi adestrada através das alterações de ansiedade provocadas através dos jogos eletrônicos. Aí o que acontece? Vamos então, está precisando de tratamento. A pessoa está doente, porque o comportamento está desajustado, não sabe o que é, vai lá para o psicólogo, né? Vai para o médico para tomar calmante. As Ritalina da vida, Rivotril, etc. Vai lá para o psicólogo, que senta, fala, fica anos fazendo tratamento de psicoterapia e não vai resolver nada. Os remédios também não vão resolver nada, porque a causa principal são os jogos e a pessoa não deixa os jogos. Então vai ficar tomando remédio o resto da vida. Dependente químico o resto da vida. Na hipnose nós conseguimos entrar na mente dessa pessoa, fazer uma programação, ou descondicionar todinha a mente para os jogos, criando aversão aos jogos, ou criar um mínimo de tempo. Você programa. A programação que eu digo para você sobre a mente humana são implantes dentro da memória que a gente faz através da hipnose. Você não vai contar historinha metafórica para o paciente na hipnose condicionativa, não tem isso. Porque eu não sei como é que a mente age perante uma metáfora. As metáforas, cada momento você interpreta de uma forma diferente. E eu não sei o que tem gravado no inconsciente de uma pessoa, como é que ela vai associar aquela metáfora. Então é um tratamento inseguro, o processo metafórico. Por que inseguro? Porque eu não tratei a causa principal.
Eu pus um pano quente na causa principal. Como a mente trabalha por associação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a mente vai associar com aquele registro. A pessoa tem a recaída. Voltando ao nosso gráfico. É através do racional que conseguimos pensar, ter sentimentos e também ter emoções. Tudo porque nós temos o racional. Muito pouca literatura fala sobre o sistema racional do ser humano. Isso que eu estou passando aqui para vocês são pesquisas que nós fizemos ao longo de mais de 30 anos do desenvolvimento da hipnose condicionativa. Só então nós conseguimos chegar no nível fisiológico. Aqui neste curso nós não vamos falar do nível espiritual. Isso tudo vai ser preparado um outro curso somente para as questões da espiritualidade. Ok? Então vamos tratar as questões do nível mental, questões comportamental, questões vibracional. Tudo bem? Acho que deu para vocês entenderem. Resumindo, a nossa mente e o nosso físico. Lembrando que não precisa estudar fisiologia, porque é tudo automático. A nossa mente descarrega as informações para a fisiologia e é tudo feito automaticamente. Não só na resposta fisiológica, mas também a nível comportamental, a nível de ação, de atitudes. Agora eu pergunto para vocês, o que é na realidade a hipnose? Hipno vem do nome grego que quer dizer sono. Eu discordo um pouco desse termo, porque durante a terapia da hipnose não existe nada a ver com sono fisiológico. O segredo todo, porque existe a falsa hipnose e a hipnose verdadeira, tá? A falsa hipnose é quando você está lá, a técnica manda a pessoa pensar, ficar imaginando, tal. Isso é dentro de um processo metafórico e de sugestão. São técnicas de sugestão, não são técnicas de hipnose. Técnica de hipnose, o racional quando ele sai fora, o crítico do racional afasta, a pessoa não consegue, não tem a capacidade para ficar pensando, formulando o registro dentro da memória, associando ou criticando. E nem imaginando nada. Ela não consegue imaginar. Porque o crítico saiu fora. Essa é a verdadeira hipnose, é essa técnica, mecanismo que nós vamos ensinar você durante o curso. Lembrando então que no nível mental nós temos a mente consciente, a mente inconsciente, e para mim ter acesso tanto ao nível consciente como ao nível inconsciente, eu tenho que afastar o crítico do racional. Através da minha voz, dois sentidos de percepção devem ficar conectados durante o tratamento, que é o olfato, para que a pessoa consiga respirar, manter a oxigenação e o organismo vivo, ficar viva. Então precisa respirar, senão você provoca uma eutanásia. E o canal auditivo, que é para ouvir os comandos que eu estou trabalhando. Então, através da minha voz, que eu vou afastar o crítico do racional, minha voz entra de forma subliminar, passando pelo racional, e eu tenho acesso às mentes ou memória consciente e inconsciente. É onde eu disse que é o local sagrado, é um local divino, onde nunca ninguém entrou. Você está no eu do indivíduo. Então, acho que agora deu para vocês entenderem. Então, a definição de hipnose agora passa a ser a seguinte. Hipnose não é o estado alterado de consciência ou percepção, porque estado alterado de consciência ou percepção é uma coisa meio vaga. Tá? Hipnose pode ser definida, então, agora como um estado de profundo relaxamento que leva o indivíduo ao sono terapêutico ou estado de hipnose, onde o sensor de crítica do racional tem que necessariamente, obrigatoriamente, ser desligado ou afastado. Então nós denominamos que é um estado de permissão. Você não vai conseguir fazer hipnose numa pessoa que não se permite, que ela não quer resolver os problemas dela. Lembrando que aqui não é hipnose show, aqui é hipnose clínica, hipnose terapêutica, é para você tratar uma queixa específica de uma pessoa. O racional agora ele é conduzido por meio da voz do hipnólogo
Ele não vai conseguir criticar aquilo que eu falo, os comandos que eu dou para o paciente, cliente, e ele vai permitir o livre acesso a toda a mente dele, consciente e também inconsciente. Lembrando que algumas técnicas que são difundidas como hipnose, onde o sensor de crítico racional não é desligado ou afastado, nós denominamos técnicas de sugestão ou autossugestão. Porque também não dá para você sozinho afastar o crítico do teu racional. Então, na realidade, não existe auto-hipnose. Não tem como você sozinho afastar o crítico do teu racional. Então, essas técnicas, elas não atingem o verdadeiro estado de hipnose e funcionam em pessoas suscetíveis. Por isso aquele teste, né, de sugestão. Quando você vai pegar uma pessoa para fazer teste de sugestão para ver se a mão cola da pessoa, colou, é a pessoa suscetível. Tá? Essas pessoas suscetíveis, elas entram num transe automaticamente, elas estão presas ao seu comando de voz, só que aqui na nossa parte clínica, nessa nossa terapia, não usamos esses métodos ou critérios, aqui é totalmente diferente. Então a aula de hoje, fazendo um resumo, nós perguntamos para você o que difere o ser humano do animal, que é o racional, e depois explicamos rapidamente para você o que é hipnose, que é o afastamento do sensor crítico do racional, para a gente entrar dentro das memórias e ter acesso ao consciente e também ao inconsciente do indivíduo.